Capas de lã é algo que pode soar estranho, mas são capas que existem de certeza há séculos, não tenho como comprovar, mas eu acredito que nos séculos passados era isto que usavam nos bebés. E agora é uma opção que podemos usar, especialmente de noite, e pode funcionar muito bem no teu bebê. A lã pode ser usada tanto no verão como no inverno. No inverno faz menos confusão porque associamos sempre a lã a um tecido quente, mas também pode ser usada no verão porque ela é termorreguladora, ou seja, se o teu bebê estiver fresco, ela vai manter o bebê fresco, se ele estiver quente, vai manter a temperatura do corpo normal, ou seja, não vai aquecer mais o corpo do teu bebê. Eu digo isto por experiência porque eu usei capas de lã quando o meu bebê tinha febre, só usava a capa de lã para manter a impermeabilização da fralda e ele estava fresquinho, mesmo estando com febre. E o que é importante saber nas capas de lã? Primeiro que há várias marcas. Eu sei que há uma grande variação de preços entre marcas e vou-te explicar isso também neste vídeo. Vou começar pelas capas mais económicas e que às vezes são mais comuns, que são estas. Tenho aqui duas marcas, tenho esta da Popolini e esta da Dissana. Elas são muito parecidas, são fabricadas na Europa as duas, e este tricotado que está aqui, conforme elas vão sendo usadas, vão filtrando e a capa vai encolher. Quando escolheres estas duas marcas, tenta sempre escolher o tamanho seguinte, que é para quando ela encolhe, ainda sirva ao teu bebê, senão vai perdê-la muito depressa. Elas têm-se sempre por tamanhos, normalmente são de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, dependendo do tamanho do bebê. Têm sempre a indicação da altura e são muito fáceis de lavar, tanto estas como estas. Eu deixo-te aqui os links, tanto para a lavagem como a lanolização. E antes de seguir então com as capas, o que é a lanolização? As capas de lã normalmente são feitas com lã merino, que é uma lã muito suave, não tem nada a ver com aquelas camisolas que estamos habituados a que nos picam. Ela é suave, não pica, é mesmo muito confortável, e digo isso porque eu tenho camisolas de lã merino e são espetaculares. Ou se não, são feitas também de cachemira. É ainda mais suave, é espetacular e às vezes dá vontade de ter a roupa toda no inverno feita disto. Mas no verão, como isto são capas e são só para ser usadas por cima da fralda, isto funciona muito bem, seja qual for a marca, desde que seja então lã merino, para ser muito suave e não picar ao bebê. As capas de lã, como são feitas em lã, e é importante referir que as ovelhas ou as lamas, dependendo de onde vier a lã, elas são naturalmente impermeáveis, sim, o bichinho é naturalmente impermeável, e também é autolavável, porque elas têm lanolina. E a lanolina é uma gordura natural que têm as ovelhas, que permitem elas estar limpas e manter-se impermeáveis. E é isto que têm as capas quando vêm, normalmente de fábrica, têm ainda lanolina suficiente para usar durante algumas lavagens, só que com o xixi e com o uso, mesmo com o toque, a lanolina vai desaparecendo e vais precisar de a repor. Não é algo que tens de fazer sempre, isto normalmente faz-se de 4 a 6 semanas, dependendo da utilização que tiveres. Eu deixo-te aqui o link para os dois processos, tanto com lanolina líquida, que é o que eu prefiro, porque é mais fácil, ou com lanolina sólida, porque muitas vezes tens em casa ainda, por exemplo, Purelá, e podes usar perfeitamente para lanolizar as capas. Pronto, temos então aqui estas duas marcas, já falamos das coisas importantes, vamos ver outras duas marcas. Esta aqui chama-se Engel e esta marca mostra, porque ela é muito fininha e é ótima, por exemplo, para ser usada no verão, para sentires que o teu bebê está mais fresco se não quiseres este tipo de capas. Esta tem o formato tipo cueca, esta é mais tipo calção, fica e assenta diferente. Com este consegues usar qualquer tipo de roupa. Com estas, ou são usadas elas como própria roupa, seja como calções, ou tens de usar por cima roupa grande ou, por exemplo, baby grows. Quando eles começam a crescer e começa já a ser difícil ter baby grows, às vezes podes não conseguir usar estas, então tens de usar capas de lã, assim como esta tipo cueca. Então, esta é da Engel, é mesmo muito fininha. Cuidado a usar isto de noite, porque a fralda tem de ter bastante capacidade de absorção, porque senão terás fugas, ok? As capas de lã são ótimas porque absorvem 30% do peso delas em líquido, mas se a fralda transbordar e ficar completamente molhada, a capa de lã não vai fazer milagres. E depois, posso dizer que são as minhas preferidas, que são as lãs da Sloom, são a lã mais suave que há, e lá está, a grande diferença do preço tem a ver com a forma em que elas são produzidas e de onde é que vem a lã e etc. E é mesmo muito suave. Embora eu goste muito destas outras marcas, quando alguém me pergunta e quer suavidade extrema, tem de ser uma lã da Sloom. Esta capa é tipo cueca, mas eles têm outros modelos também, como são tipo calças, e não precisas de imaginar o xixi a escorrer pelas calças, porque a fralda fica a tapar o xixi
e esta zona toda é o que contém depois a capa, e as pernocas é como se ficassem aqui. Isto funciona muito bem de dia ou de noite. Estas e estas têm dupla camada em toda a extensão da capa, ou seja, temos 2 camadas extras de lã, caso seja preciso conter algum xixi. E isto é mesmo algo que, se gostares, vais mesmo adorar, especialmente durante a noite. Se eu tivesse agora outro filho, eu iria começar muito mais cedo a usar capas de lã. No meu comecei por necessidade, precisamente porque tinha fugas à noite e não havia nada que nos permitisse dormir. E a nossa primeira capa foi esta. Até era, não é esta, mas era este modelo, que esta é da Dissana, precisamente nesta cor, e foi o que nos devolveu as nossas noites de sono com uma boa fralda ajustada por baixo. Depois experimentei outras lãs, então eu conheci estas outras 2 marcas e apaixonei-me pela Slume. Mas todas as marcas, desde que sejam lã merino, vão funcionar bem, e sabendo como é que deves lavá-las e lanolizar, vais conseguir usá-las facilmente. Qualquer dúvida com as lãs, fala connosco. Por isto não é complicado, não é difícil e não demora muito tempo a lavar. Se já viste mais vídeos meus, eu detesto lavar roupa à mão, e se eu usei lãs é porque isto é realmente fácil. Já sabes, qualquer dúvida, fala connosco.